Olá, eu sou a Bia, sou professora de Filosofia e Sociologia há 10 anos e hoje eu estou aqui, a pedido da Gabriela, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o Enem 2020. Antes que a gente elenque os principais temas que são cobrados em Filosofia e Sociologia do Enem, eu queria dizer a vocês que um bom aluno é um aluno que é organizado, né? Um aluno organizado, ele tem autoconhecimento e ele sabe onde ele quer ir. O que eu quero dizer com isso na prática? Alunos organizados, né, para começo de conversa, não estudam deitados na cama. Ai, Bia, mas o meu amigo falou que sempre estudou na cama e passou no vestibular. Ele está mentindo para você. Aluno organizado estuda sentado, né? Seja com o apoio aí da mesa da cozinha ou a escrivaninha do quarto dele. É importante que ele tenha um lugar em que ele possa se concentrar, né, para que o estudo seja muito mais proveitoso. É importante que ele anote o que ele tem para estudar. Visualizando é muito mais fácil, né, da gente planejar o tempo que nós vamos ter que investir para adquirir aquele conhecimento. Ele pode anotar isso numa agenda, num planner, numa folha, onde ele achar viável. Tem aluno que faz até planilha no Excel. Cada um se organiza da forma que achar mais viável, mas é importante que seja organizado, né? Um estudo organizado leva os meus alunos a alcançar os objetivos que eles tanto se propõem. Vocês são os estudantes da era da tecnologia, têm acesso a muito conhecimento, a muita informação, mas é fundamental que, como eu acabei de mencionar, vocês sejam organizados para absorver esse conhecimento da melhor forma possível. A minha dica de hoje é de que vocês entrem no site do INEP para que tenham acesso aos prazos estipulados para o Enem. Não só os prazos de inscrição, mas também as datas das provas. Se nada mudar, já que estamos no ano de muitas incertezas, o período de isenção para o pagamento da taxa de inscrição vai do dia 27 de abril ao dia 1º de maio. E depois, do dia 7 de maio ao dia 22 de maio, é o período de inscrição efetiva para o Enem. Bia, perdi. Se não for prorrogado, aí você vai fazer o Enem só 2021. Por isso que eu falei, organização é tudo. Segundo, data das provas. O Enem está previsto para os dias 1º de novembro e 8 de novembro. No dia 1º de novembro, vocês farão 90 questões, tá? 45 questões envolvendo língua portuguesa e língua estrangeira, mais 45 questões envolvendo filosofia, sociologia, história e geografia. No dia, e uma prova de redação, já estava me esquecendo. E no dia 8 de novembro, vocês farão 45 questões de matemática, mais 45 questões aí englobando física, química e biologia, ou seja, mais 90 questões. Todo mundo sabe que o Enem é composto por 180 questões, né, divididas entre esses dois domingos. No dia 11 de novembro, o INEP vai publicar o gabarito oficial. A gente sabe que antes da publicação do gabarito oficial, vários sites publicam os gabaritos extra-oficiais. É interessante a gente dar uma olhadinha neles para saber como foi a nossa desenvoltura na realização das provas. Como já mencionado, o gabarito oficial mais os cadernos de questões do Enem são publicados no site do Enem. A previsão é de que isso aconteça no dia 11 de novembro, se nada mudar. Tem também o aplicativo do Enem. Vocês da era da tecnologia podem baixar no celular ou no tablet de vocês para que vocês consigam acompanhar as notificações. Moçada, pontualidade é tudo. Cheguem no horário no dia da prova. Vocês farão essas provas, acredito que em Catanduva, só que não é só a galera de Ariranha que vai para lá. Toda a nossa microrregião faz prova em Catanduva, então a quantidade de carros nesse dia na rua aumenta, de transporte público também. Então, organizem para chegar com 1 hora de antecedência. Os portões costumam ser abertos ao meio-dia, no horário de Brasília, e são fechados à 1 da tarde. Eu cheguei, Bia, a 1h01. Você vai ficar para fora, perdeu o primeiro dia ou o segundo dia aí da realização das provas. Aí, infelizmente, só no ano seguinte para tentar de novo, certo? Da 1 a 1h30 são realizados procedimentos de segurança. Então, é quando, para quem já prestou Enem sabe do que eu estou falando, o aplicador vai dar algumas orientações, vai distribuir os cadernos de prova que vocês não poderão abrir. A 1h30 dá o sinal e vocês realizam a prova, certo? A prova do primeiro dia termina às 7 horas, tá? E a prova do segundo dia, dia 8 de novembro, termina às 6h30. Mas, Bia, o que eu preciso levar obrigatoriamente no dia da prova? Só 2 coisas. Uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Não pode lápis, não pode borracha, não pode caneta de tinta azul. Segundo,
um documento de identidade com foto, tá? Na maioria das vezes a moçada leva um RG. O que é aconselhável? Vocês levarem o cartão de confirmação para saberem o prédio e a sala em que vocês vão fazer a prova. Embora isso esteja fixado no mural ao vocês entrarem no prédio que vão fazer a prova. Só que costuma acumular uma moçada ali procurando também. Para que você não perca tempo, você pode levar ele no celular, né? Geralmente esse cartão vem em formato PDF, principalmente se você baixou o aplicativo. Ou você pode imprimir e levar, não tem problema nenhum, tá? E uma declaração de comparecimento, que você consegue achar o modelo no site do INEP, caso você precise apresentar esse documento no teu trabalho, se você trabalha de domingo. Moçada, se atentem para o detalhe que só vale documento oficial com foto. Bia, então vale o Xerox? Não, o Xerox, mesmo que autenticado, não é documento oficial, tudo bem? O Enem é composto por 180 questões. Vocês resolverão 90 delas no dia 1º de novembro e as outras 90 no dia 8 de novembro. Com um detalhe, no dia 1º de novembro também é o dia da redação. Vocês receberão uma página em que poderão passar, né, fazer o rascunho da redação e outra página em que vocês deverão passar essa redação a limpo com a caneta esferográfica de tinta preta. Bia, quantas questões eu vou resolver no primeiro domingo? Você vai resolver 45 questões aí, englobando língua portuguesa e língua estrangeira que vocês escolheram no ato da inscrição, mais 45 questões aí que engloba filosofia, sociologia, história e geografia. No segundo domingo, vocês resolverão 45 questões só de matemática, mais um segundo caderno com 45 questões de química, física e biologia. Bia, o que o Enem vai cobrar do estudante? O principal, competência leitora. Competência leitora é eu conseguir ler o exercício e entender o que ele está me perguntando, para que eu possa assinalar a alternativa que eu julgo ser a correta, dentre as 5 que são estipuladas em cada exercício. Ele também cobra a capacidade dos meus alunos de relacionar os conteúdos aprendidos ao longo do ensino médio, que é a famosa interdisciplinariedade, tá? Além de conhecimentos sobre atualidades. Bia, o Enem é difícil? Acho que essa é a pergunta que eu mais ouço na sala de aula. E a resposta é: 25% do Enem é difícil. Ou seja, das 180 questões que vocês terão à disposição, apenas 45 delas são consideradas difíceis. As demais são consideradas de média dificuldade ou fáceis. Por isso é importante se atentar às próximas dicas que eu vou dar na hora de resolver os exercícios. Eu sei que muitos de vocês já têm uma técnica para resolver provas com questões objetivas, mas a minha dica é muito valiosa e ela tem ajudado muitos alunos a gabaritarem várias disciplinas nos vestibulares que são prestados ao longo do ano. Ela é simples. Abre o caderno de provas, pega a tua caneta de tinta preta, que é o único instrumento que você tem. Bia, posso rabiscar minha prova, assinalar, por exemplo, a alternativa A, rabiscar, depois assinalar a B e assim sucessivamente? Pode, ninguém vai olhar o teu caderno de provas. Aliás, não só pode, como deve. Uma prova feita com bastante atenção é aquela em que meu aluno rabiscou, que ele leu, que ele grifou, tudo bem? Isto posto, como é que eu faço para resolver uma questão objetiva, tá? A questão objetiva, ela é composta por um enunciado, pela pergunta e pelas alternativas. A minha dica é, vá direto para a pergunta, tudo bem? Grifa na pergunta aquilo que está sendo questionado. A partir disso é que eu vou para o enunciado, que pode ser um texto, que pode ser um gráfico, que pode ser um mapa, uma chart. Eu já vou estar olhando para esse enunciado com outros olhos, na verdade procurando a resposta, ou uma dica da resposta. Aí eu leio novamente a pergunta e vou para as alternativas. Bia, aquela questão que eu considero fácil é aquela que eu leio a pergunta e meio que já imagino qual a resposta. Então, eu só vou para o enunciado para confirmar, tudo bem? A questão mediana é aquela que eu demorei um pouco para resolver, mas eu sei a resposta também, pelo menos imagino qual a resposta possível. A difícil é aquela que eu li a pergunta, fui para o enunciado, li a pergunta de novo, fui para as alternativas e, poxa vida, Bia, eu não sei mesmo. O que eu faço com essa? Você pega a sua caneta e grifa, né, melhor, circula bem grande o número dela. Sabe por quê? Porque isso vai fazer com que você não perca tempo em resolver uma questão muito difícil, tá? Assim você vai resolvendo, você tem tempo para ler as 90 questões. Acabou? Volta lá no começo do caderno de provas
E como você circulou bem grande o número da questão, você não vai ter dificuldade para encontrar aquela que você ainda não resolveu. Isso porque você vai estar cansado, tá? Então você vai abrir o caderno de provas, poxa, olha aqui a questão número 2, eu circulei bem grande, porque eu não sabia resolver, eu julguei ela difícil, eu deixei para o final. Se eu tiver tempo, no final da prova, eu volto e tento resolver essas questões. Se eu não tiver, essas questões que eu julguei muito difíceis é aquelas que eu vou chutar, mas eu já li a prova inteira, né? Então o chute vai ser em algumas das questões. É diferente de perder muito tempo numa questão e no final não conseguir ler a prova toda, tá? De repente no final nós temos lá 10 ou 15 questões que eu não li e eram as fáceis e com certeza eu ia acertar. Essa dica é muito preciosa, ela é valiosa e ela ajuda muito, tá? Resolvam dessa maneira que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Ah, Bia, mas as questões mais difíceis valem mais e as questões mais fáceis valem menos na minha nota. O Enem, ele tem um sistema de correção que chama teoria de resposta ao item. Ele vai dar maior nota para os alunos que apresentarem um desempenho coerente. Eu não posso acertar uma questão difícil e errar todas as questões fáceis. Ele entende que eu não li nenhum, que eu chutei todas. Ele não entende que eu fiquei muito tempo tentando resolver uma questão difícil porque ela vale mais. Perceberam? Por isso que é importante que eu leia a pergunta, grife o que está sendo perguntado, leia o enunciado, leia a pergunta de novo e vá para as alternativas. Parece que não, mas eu estou ganhando tempo na resolução do exercício. Por isso que é importante eu grifar, eu circular bem grande o número de exercícios que eu não consegui resolver, porque no final da prova eu volto para o início do caderno de questões e eu consigo visualizar imediatamente aquilo que eu deixei para trás. Assim eu consegui ler a prova inteira e meu desempenho de fato vai ser coerente. Eu espero ter ajudado vocês nessa nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!